E por 9 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que os órgãos de controle do governo só podem repassar dados à Agência Brasileira de Inteligência se houver interesse público. Os ministros definiram ainda que todo e qualquer pedido de compartilhamento de informações com a ABIN precisa ter motivação específica. Em alguns casos, esse intercâmbio de dados só poderá ocorrer com aval da Justiça. O STF analisou uma ação apresentada pela Rede Sustentabilidade e pelo PSB. Segundo os partidos, um decreto do presidente Jair Bolsonaro, que promoveu mudanças na ABIN, aumentou o poder da agência de obter dados de cidadãos e investigações. O advogado-geral da União, José Levi, contestou o argumento. Destoa da realidade a inicial quando afirma que a ABIN não estaria sujeita a controle. Páginas 6, 16 e 21. Além do controle interno e do indeclinável controle judicial, a ABIN também está sujeita a controle parlamentar, por meio da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Já a ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, argumentou que o compartilhamento de dados com a ABIN é permitido, mas não pode extrapolar parâmetros legais. Estabelecendo que, os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência somente podem fornecer dados e conhecimentos específicos à ABIN quando evidenciado o interesse público da medida, afastada qualquer possibilidade desses dados poderem ser solicitados ou entregues para atender interesses pessoais ou privados, o que pareceria óbvio, mas estamos interpretando conforme. O ministro Alexandre de Moraes disse que relatórios de inteligência não podem ser utilizados como provas em investigações. Algumas alegações feitas confundem o que é um relatório de inteligência e o que é um sistema de investigação. São coisas absolutamente diversas, mesmo porque todos nós sabemos que relatórios de inteligência não são e não podem ser utilizados como provas judiciais. Além de Moraes, acompanharam o voto da relatora os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. No final, Toffoli sugeriu que o repasse de dados à ABIN seja feito mediante pedido formal por meio de sistema eletrônico para efeito de responsabilização quando houver eventuais desvios ou abusos. A ideia foi aceita pelos demais. Apenas o ministro Marco Aurélio votou contra o pedido das legendas. Ô Zé Maria, explica pra gente então o que é que muda a partir desse resultado, desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. O que é que isso significa na prática, Zé? Ô Vitor, alguém precisa de imediatamente ir ao Supremo e voltar os ministros para a realidade. Eles entraram discutindo uma lista, um dossiê no Ministério da Justiça sobre servidores públicos, né? Sobre os antifascistas. Era um relatório interno de inteligência, quando diz inteligência, diz um serviço interno, né? de averiguação. Não há caso, eu não conheço caso de perseguição em virtude deste relatório, que foi chamado de dossiê, mas ali contém informações internas do governo e dos próprios funcionários. E o que o Congresso queria era jogar isso ao vento e dizer que o presidente Bolsonaro tinha um sistema parecido com o SNI, que estava investigando pessoas e perseguindo pessoas. Isso não é verdade. O que há de realidade é inteligência. Olha, ministros, o Supremo tem a ABIN, o Supremo... Vitor, todos os governos têm um serviço de inteligência. Eles são necessários. Foi exatamente através desse serviço de inteligência do Supremo Tribunal Federal. Tem sim, tem. Chamaram lá, o Dias Toffoli chamou um general exatamente para chefiar a segurança, porque conhece, é preciso ter. Tem que ter, né? E foi através desse serviço que se chegou a esse inquérito esquisito aí, relatado pelo ministro que está querendo parar o mundo, né? Que é Alexandre de Moraes. Então o Supremo tem também. Não é só o Supremo, tem
um serviço no Ministério da Justiça, na Polícia Federal, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, Ministério da Defesa, outros ministérios, na Presidência da República, na ABIN. A diferença desse governo é que o ministro-general Heleno conseguiu reunir os dados, unificar o serviço de inteligência. Ainda não está 100%, mas essa é a tendência. Mais do que isso, o sistema de inteligência colocou funcionários, colocou agentes, pode usar o termo infiltrar, em todos os ministérios e nas estatais. Isso é importante porque um agente lá sabe o caminho que está indo o dinheiro, sabe quem está corrompendo, porque é um funcionário que está lá trabalhando, mas ele é funcionário da inteligência. Veja a importância. É claro que essas provas coletadas, elas não serão levadas a processo. Elas são de alerta. Alerta do governo, alerta para o presidente Jair Bolsonaro. E vou repetir, todos os governos estaduais têm que ter serviço de inteligência. Se não tiver, cai. Como é que o governador vai saber que existe na polícia militar dele e na polícia civil um sistema para sabotar o governo? Como o governador vai sobreviver sem saber que existem funcionários públicos no palácio sabotando o seu próprio governo? Daí o serviço de inteligência. Isso tomou um contexto muito maior porque a inteligência artificial de hoje são programas que processam muito rápido e sabe tudo de uma pessoa em segundos. Sabe o que ele publicou no Orkut em 1900 e não sei quanto, no Facebook, no Instagram, e sabe tudo da vida dele rapidamente. É esse o sistema de inteligência. E assim será, não há como fugir. Quando você, no futuro, for procurar um emprego, um algoritmo da empresa vai decidir de quem será a vaga. Porque o algoritmo vai rodar a sua vida e ver quais são as suas habilidades. Não é um negócio de dedurar, é suas habilidades. Então, esse é o futuro. Agora, chamar um serviço de inteligência de uma coisa de agressão é exagerar. Então, o que ficou aí nessa maioria, que o processo ainda não está concluído? A maioria diz o seguinte, que o serviço de inteligência pode existir, mas sem troca de informação. Aí é desmontar o sistema. E o perigo disso é a armadilha que foi criada com essa decisão. Porque muita gente agora estará na ilegalidade, trabalhando aí no governo na ilegalidade. Se lá na frente se descobrir que houve um descumprimento dessa decisão do Supremo, ou seja, transferência de dados e de informações, é crime.